Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu, Cacau Sotero, Naíris, estamos aqui para trabalhar com vocês a nossa periodização literária. Olha só, o início da nossa história literária. Por que nós estudamos literatura, hein? Você sabe disso? Vamos falar das origens, a literatura informativa e a literatura jesuítica. Quando eu digo início da nossa literatura, estou falando do Brasil. Como começou isso? Como começou esse negócio? Vamos ver? Bom, o estudo sobre as origens da literatura, eu vou ler, brasileira deve ter sido feito e deve ser levado em conta duas vertentes, tá bom? A história e a estética. Então, quando você fala de arte, você considera a história, o contexto e a estética, a aparência. Então, no caso, nós temos a literatura brasileira é uma expressão da literatura portuguesa, isso é histórico, e a estética ressalta as divergências desde o primeiro instante, tá bom? Que vão se acumulando no comportamento do colonizador e do colonizado, no caso o português e o brasileiro, influindo na nossa literatura. Então, por que nós estudamos literatura portuguesa, né? Que a gente fala a literatura canônica europeia? Porque nós somos colonizados por Portugal. Portugal, olha aqui as minhas aspas, descobriu o Brasil, certo? É assim. É mais ou menos assim, né? Não é bem assim. Nós já tínhamos aqui nativos, os índios já viviam no Brasil e foram devagarinho assim, ó, sai para lá, sai para lá. Hoje eles vivem aí à míngua, brigando por sua terra, né? Então, um homem branco, europeu, tomou o lugar do índio, né? Assim? Olha só, eu fiz esse quadro aqui, essa linha, e acompanha na sua tela. Tem o Brasil, aí em 1500, nós temos o quinhentismo, que é a literatura de informação, né? 1500 é o Brasil aí sendo descoberto. 1601, aí a gente tem o Barroco, uma escola literária que aconteceu lá na Europa e a gente começa a nossa história praticamente aqui, porque em 1500 não tinha muita coisa, não dava para implementar. Olha só, de 1500 a 1601, século depois. Aí nós temos 1768, arcadismo. É uma volta ao classicismo, eu falo já disso. Aí tem o romantismo, em 1876. Realismo, naturalismo e parnasianismo, 1881, tá? Simbolismo, 1893. E pré-modernismo, em 1902. E em 1922, começa o modernismo. Ufa, olha só quanto tempo, ó, de 1500 a 1922 e hoje nós estamos em 2022, tá bom? Um século depois. Olha só, a gente vai começar a nossa história bem aqui, ó, no quinhentismo. Por que quinhentismo? Porque o Brasil foi descoberto em 1500, tá bom? Época de 500, tá? Nós estamos na época dos 2022. Nós estamos na época dos 2000. Então, 1501, 1502, 1522, 1532, olha só. Até chegar em 1600, então um século para chegar no barroco. Então é muito tempo, né? Tem muita coisa aí para se contar. Numa aula só não dá, mas a gente vai fazer aqui o possível. Então, assim, os grandes feitos do ultramar, as grandes navegações, figuras heróicas, crítica à própria sociedade foram elementos importantes da poesia portuguesa quinhentista. Era isso que nós tínhamos. E, claro, também a época de Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português. Então, no quinhentismo, lá em Portugal, estava acontecendo isso aí. Tá bom? Quando as grandes navegações foram trabalhadas com Portugal e Espanha, então os portugueses trilharam aí pelo mar e chegaram aqui. Então, nessa época, lá em Portugal se tinha isso aqui, como contexto histórico, tá bom? As grandes navegações, as figuras heróicas, então, no caso, os portugueses, né, tinham esse orgulho, né, de se considerar um povo heróico, né? Pois é.
Só que Portugal continuava um país estritamente, extremamente, aí a gente fala de novo de extremo, ó, religioso. Gente, um parêntese. Cristianismo é uma coisa, religiosidade é outra, tá bom? Ser fiel àquilo que Deus deixou para a gente seguir é uma coisa. Religiosidade é outra. E religiosidade acaba com a fé, sabia? Então, como é que as pessoas se comportavam? Inúmeras procissões, manifestações de fé, através da construção de mosteiros e igrejas. Como era que se manifestava a fé? Construindo igrejas e construindo mosteiros, tá bom? Aí nós temos a evangelização dos novos territórios descobertos, tá bom? É uma das prioridades da coroa. Agora, se você volta um pouquinho na história, lembrar da Santa Inquisição, lembrar das indulgências, as pessoas eram mandadas para uma fogueira, enfim. Aí a gente tem uma bandeira religiosa que você defende e a prática. Então, se uma pessoa é muito religiosa, mas a prática de vida não condiz com aquilo que a fé dela professa, é uma coisa muito complicada, né, de se conciliar. Então, prioridade da coroa era vamos conquistar a terra, então vamos implantar lá aquilo que a gente tem, que é a religião, tá bom? Então, mais uma figura aqui, nós temos. Você observa aí o mapa do Brasil, nós temos figura do índio, nós temos as caravelas, tá? Então, com o crescente interesse dos europeus pelas terras recém-descobertas, as expedições eram organizadas no intuito de descrever e notificar a respeito das novas terras. Se fosse nos dias de hoje, quando Pedro Álvares Cabral chegasse aqui, o que ele ia fazer? Ele ia pegar tá, o aparelho celular, ele ia filmar. Olha aí, rei, ó. Olha aí, ó. O cara nu. Olha aí, rei, ó. As árvores são bonitas. Olha aí, rei, ó. Tem ouro, tem prata. É uma terra que tudo aqui que se plantar dá, ó. Tem um monte de plantação. Só que não foi assim. Eles chegaram aqui e eles tinham que descrever. E para isso eles tinham que escrever. E para dizer como é. Descrever é isso. O que é descrever? É dizer como é. Tá bom? Então, em 1500, o Brasil viu surgir uma época que é o embrião da sua literatura. O primeiro documento escrito em terras tupiniquins, ou seja, aqui no Brasil, foi, né? A gente vai já falar dele, como literatura influenciada pela religiosidade, tá bom? Evangelizar os povos aqui, que no caso eram os índios, que não aceitaram esse catecismo, né, essa doutrina aí. Então, o chamado quinhentismo vai receber esse nome, que nós já falamos, porque se refere aos anos desse século aqui de 1500. 1501, 1502, 1530, 1550, 1590, 1599, até chegar a 1600, vira o século, vira o movimento, porque já tem característica daquilo que vai se apresentando, tá bom? O Brasil, essa literatura, tá, quinhentista, tem como tema central os próprios objetivos da expansão marítima, que nós já falamos, né? Espanha, 1492, descobre a América. Cristóvão Colombo. Portugal, 1500, descobre o Brasil, Pedro Álvares Cabral. A gente já conhece essa história de cor e salteado. Então, a conquista material na forma de literatura informativa das grandes navegações. A conquista espiritual resultante de quê? Da política portuguesa, da contra-reforma. Olha só, a gente já está aqui na época da contra-reforma, tá bom? E representada pela literatura jesuítica, a Companhia de Jesus. Bom, o que foi? Lembra aí, Cacau, o que é contra-reforma? Vou já dizer. Eu falei agora de indulgências, de Santa Inquisição. Então, lá na Idade Média, o regime político era o feudalismo, lembram? Feudalismo,
concentração de terras na mão do senhor feudal. E a igreja foi crescendo, foi recebendo muita terra. Por quê? Porque vendia salvação para as pessoas, né? O cara que estava afim de ser o primeiro homem da sua própria filha, então ele ia se confessar. Aí os camaradas lá da igreja diziam: olha, você pode ser o primeiro homem da sua filha, que a gente já vai te perdoar aqui por antecipação. E era a venda de indulgências. E aí as pessoas também compravam a salvação. Fulano de tal morreu, fulano de tal era uma pessoa má, mas aí a família juntava seu dinheirinho e comprava a salvação. A igreja fez muito isso. Até que um homem chamado Martinho Lutero, que foi ao Vaticano e viu lá, foi a Roma, viu aquilo não existe, gente, não é assim. A fé, a salvação vem pela fé, é de graça, a gente não precisa pagar. E aí ele escreveu as suas teses e trouxe um movimento para dentro da igreja chamado Reforma Protestante, porque se protestou. E aí, a partir de então, as pessoas tiveram maior conhecimento, foram buscar, foram ler a Bíblia, que foi traduzida, enfim. E aí, depois de desse conflito, a igreja tenta trazer de volta os fiéis que perdeu com o movimento de contra-reforma. Claro, mudou muito a postura, mudou muito a forma de colocar as coisas, tá certo? Então, isso é uma questão de visão. Se você se engaja no movimento religioso e não conhece a doutrina bíblica, por exemplo, a qual você é defendida, você vai acreditar nos seus líderes e se eles quiserem te enganar, eles vão conseguir te enganar. Foi o que aconteceu na igreja no século, lá na Idade Média, século XII, tá bom? Nessa época. Só que as coisas mudaram. Hoje, com o avanço, né? Aí veio a invenção da imprensa, mais tarde, com Gutenberg. A Bíblia pôde ser traduzida para outros idiomas e hoje nós temos aí a Bíblia acessível para você que é cristão, pode estudá-la, pode conhecer e não tem essa história não. Cada um interpreta de um jeito. A interpretação, gente, ela não pode ser do jeito que eu quero, porque quando você escreve um texto, você escreve um texto com objetivo e o objetivo tem que ser alcançado. Eu não posso deixar palavras dúbias e a Bíblia não tem nada disso, tá bom? Voltando para isso, eu falei, né, da Contra-Reforma, que foi o movimento da igreja para atrair de volta os fiéis que foram perdidos, tá bom? Então, essa literatura informativa, que é nosso primeiro registro literário, ele é também chamado de literatura dos viajantes ou dos cronistas, tá bom? É reflexo das grandes navegações, claro, havia as grandes navegações, aí tinha alguém que ficava responsável por escrever, fazer um diário, né, de tudo o que acontecia, porque o rei precisava saber o que estava acontecendo, e o WhatsApp da época era assim, tá bom? Eles escreviam, eles faziam um levantamento da Terra Nova, como era a flora, como era a fauna, como era o povo que habitava lá. E aí ele precisava escrever, descrever, mandar um WhatsApp à mão para o rei, tá certo? Na época, esses registros são denominados literatura de informação. É, portanto, uma literatura meramente descritiva, como eu já disse, sem grande valor literário, tá bom? Dizer como é. Vocês já ouviram muito falar disso, tá bom? Hoje eu estou falando muito tá bom, não estou não? Tá bom? Bom, a principal característica dessa manifestação é a exaltação da terra, resultante do assombro do europeu que vinha de um mundo temperado e se defrontava com o exotismo e a exuberância de um mundo tropical. Então, o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Aí tem o Jorge Benjor fez essa canção, né? Fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Aí ele disse que ele sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza, quer dizer, é um país riquíssimo, um país com um clima maravilhoso. Por isso aqui no Brasil tem muita gente que gosta, muita gente que entra. No Brasil aqui qualquer um entra, né? Assim, infelizmente, aqui a gente ainda tem essa política aqui de casa de mãe Joana. O Brasil tem assim essa característica calorosa, recebe todo mundo chega, todo mundo se dá bem. Então, isso vem dessa época aqui. Brasil, ó, terra boa, muito ouro.
tem muita fauna, muita flora. Vem para cá, pode vir. Quando os portugueses chegaram aqui, fizeram o quê? Abrir os portos para as nações amigas. Então, tanto aqui em São Luís, do Maranhão, a única capital brasileira que não foi fundada por portugueses, foi fundada pelos franceses, mas houve umas revoluções aqui, ela foi invadida por holandeses, teve muita guerrinha aqui também. Olha só, holandês andou por aqui, francês, né? Então, venha conhecer São Luís se você estiver assistindo essa aula e não mora aqui em São Luís do Maranhão, é uma cidade belíssima, tá bom? Então, com relação à linguagem, o louvor à terra aparece com exagero, tá bom? De adjetivos quase sempre empregados no superlativo. Belíssima, né? Uma terra riquíssima, enfim, por aí vai, tá bom? Olha eu falando tá bom de novo. E aqui a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, gente, o autor mais importante da literatura informativa é ele, Pero Vaz de Caminha. Foi ele que escreveu a carta, contando ao rei Dom Manuel sobre esse achamento do Brasil, tá bom? Além de inestimável valor histórico, é um trabalho de bom nível literário. Você pode ter acesso à carta de Pero Vaz de Caminha, coloca lá no site de busca, você vai ter acesso aos trechos, né? Aqui é uma relíquia, ela existe, tá? Já houve expedições, ela existe, ela já até andou por aí, aqui mesmo no Brasil, numa mostra. A principal característica, nós já falamos, é a exaltação da terra, tá bom? Então, os jesuítas, eles tinham um trabalho de catequese. Eles tinham que catequizar o povo que já havia aqui, que eram os índios, tá bom? Que o objetivo nesse trabalho de catecismo, né, de catequese, toda a produção literária, tanto na poesia quanto no teatro, é muito enriquecedora. Bom, mesmo assim, o ponto de vista estético, a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro foi esse aí, o processo de catequização. Eles escreveram, inclusive, muitos índios se converteram à religião católica por conta do catecismo, que é uma das doutrinas da Igreja Católica. Então, quem é católico faz o catecismo, participa para poder se batizar, para conhecer aí os preceitos de Deus, tá bom? Faz parte aí da doutrina da Igreja Católica. Além da poesia de devoção, nós temos também o teatro de caráter pedagógico. Então, o teatro, né, é uma forma, uma linguagem muito bacana que você pode usar para ensinar alguma coisa, baseada em trechos bíblicos e as cartas que informavam seus superiores na Europa sobre o andamento dos trabalhos na colônia. Então, dentro das igrejas, é muito comum também o teatro, usarem os trechos bíblicos, as encenações, para evangelizar. Então, quem é cristão tem o objetivo de compartilhar a palavra de Deus, evangelizando. Foi isso que os jesuítas fizeram naquela época, quando o Brasil foi achado, tá? Aqui nós temos a figura do Padre Manuel da Nóbrega e o Padre José de Anchieta, tá certo? Duas figuras aí. Ao realizar o exaustivo trabalho de catequese, o José de Anchieta deixou uma fabulosa herança literária, a primeira gramática do Tupi-Guarani, insuperável cartilha para o ensino de línguas dos nativos, várias poesias no estilo do verso medieval, diversos autos, segundo o modelo deixado pelo poeta português Gil Vicente. Então, gente, é uma coisa bem interessante aí, tá? Esse processo de catecismo, ele é muito rico e os padres, muito bem pedagogicamente falando, trouxeram essa grande contribuição. Eu quero só fazer um parênteses. Quando eu falei de inquisição, de venda de indulgências, nós estamos falando do modelo da igreja da Idade Média. Aqui em 1500 já é outra coisa. A gente já tem um outro tempo, uma outra maneira de se ensinar a palavra de Deus, tá? Até porque aquela época do medievalismo é o século bem passado, 1189, 1198 por aí, tá bom? Século XII. Aqui a gente já está no século XVI, tá certo? Bom, a aula de hoje nós fizemos assim um apanhado do início da nossa história, que começa com o achamento do Brasil, né? Como foi colocado aí, autores falam assim.
O Brasil foi encontrado pelos portugueses, eles vieram para cá, eles nos colonizaram, eles também trouxeram muita riqueza cultural na arquitetura e construíram aí o nosso país. Então nós temos muita coisa interessante para estudar a partir do quinhentismo e até os dias de hoje na literatura pós-moderna. Toda história tem um começo e o nosso começo foi apresentado aqui na aula de hoje. Compliquei?